Paz de Cristo, meus amados irmãos, bom estarmos juntos nesse último dia do ano. Que a paz de Cristo, o amor de Deus, esteja no seu coração. Nessa última transmissão de 2020, eu quero deixar meu abraço da Dulce. Estamos caminhando, graças a Deus, na presença do Pai Celestial, glorificando o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus fortaleça o seu coração pelo poder e a autoridade de Cristo Jesus. Eu quero deixar uma meditação para os irmãos nesse encontro, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Glória a Deus por isso. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, por esse motivo, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Glória a Deus. Sabemos, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiado, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Que Deus abençoe a sua bela palavra, a palavra de Deus maravilhosa, que nos renova, que nos vivifica, que nos transforma. Vamos orar. Pai Celestial, te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos por esse último dia do ano. Pedimos assim a tua bênção sobre nós, que a tua graça esteja sobre nós, que o poder do Espírito Santo esteja sobre nós. Fala, Senhor, ao nosso coração, derramando da tua presença, derramando da tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, fortalece os nossos corações, encha-nos da tua presença, da tua graça, do teu poder e da tua grande misericórdia. Seja conosco, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos agradecidos por tudo e que os santos digam amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje, o último dia do dia 2020, talvez com peso diferente dos outros anos, né? No entanto, os outros anos, nós não percebíamos uma coisa, que não havia segurança para nós.
O que nós tínhamos, na verdade, era uma sensação de segurança. Porque nos outros anos, nesse dia 31 dos anos passados, o que aconteceu? Pessoas morriam, morriam CC de Covid, pessoas perdiam o emprego, pessoas perdiam a saúde, pessoas perdiam família, né? Mas tínhamos uma sensação de segurança. Só que nós nos esquecemos que nós somos como uma neblina, como o Tiago diz, né? Que hoje a gente existe, amanhã a gente não existe mais, né? Mas onde que está a nossa segurança para 2021, né? O texto de base, Paulo começa fazendo uma denúncia sobre nós, que nós não prestamos muita atenção. No versículo de número 7 desse capítulo 4, é o texto de base, Paulo começa dizendo assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, né? Ele nos denuncia, ele aponta o dedo mostrando quem somos. Nós somos vasos de barro. Só que quando ele diz isso, ele remete toda a glória e toda a honra para Deus, né? Porque ele continua na parte B, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Significa que a segurança do vaso de barro é Deus. É a gente remeter a glória para Deus, a honra para Deus, tudo para Deus. Só que às vezes nós nos esquecemos dessa realidade espiritual. Aí Paulo coloca uma lista maravilhosa e que nos deixa surpreso quando a gente presta atenção. O que o vaso de barro ele prova, né? No entanto, tem um contraste, apesar dele provar de certas coisas ruins, ele confia no Senhor, porque a nossa segurança para 2021 é o Senhor. Aí ele faz a bela lista: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo, preste atenção, amada Igreja de Cristo, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Aí no versículo 16 ele disse: por isso, por esse motivo. Aí quando a gente chega nesse segundo bloco, verso 16 a 18, aí ele começa a dizer assim: por esse motivo, ele diz, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Aí ele continua: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, quando Paulo chega nesse bloco, ele fala assim: por esse motivo. Qual é o motivo? Porque ele diz, verso 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então, Paulo diz: por esse motivo, por causa da esperança da ressurreição, porque um dia nós vamos ressurgir dos mortos e estaremos para sempre com o Senhor. Por esse motivo, ele diz, não desanimamos, pelo contrário, né? Mesmo que o nosso homem exterior se corrompe. Por que o nosso homem exterior se corrompe? Porque a gente volta no versículo de número 7 do capítulo 4. Nós somos vaso de barro, né? E a excelência do poder nunca será nossa.
A segurança nunca será nossa, a segurança não está numa vacina, a segurança não está no dinheiro, a segurança não está no ano melhor, a segurança da igreja está na ressurreição dentre os mortos. Há uma promessa maravilhosa para nós. Então nós precisamos enxergar isso, que a promessa da ressurreição. O apóstolo Paulo, mesmo o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Tessalonicenses, um texto bastante conhecido, lá no capítulo 4, no versículo de número 15, ele diz o seguinte, a respeito dessa esperança da ressurreição. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, nós os vivos, dos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É tão forte essa promessa do arrebatamento, da ressurreição, que o apóstolo Paulo ele fecha esse bloco dizendo o seguinte: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, o que ele está dizendo? Que o consolo é a esperança da ressurreição. O consolo não é a nossa segurança física, porque quando a gente volta para o texto de base, o apóstolo Paulo, ele lá no versículo 18, ele diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem. Então, nós passamos o ano de 2020, obviamente, não tem como a gente não perceber as dificuldades, as dores, os óbitos, as guerras, as lutas, as dores, as perdas. De fato, elas são reais, são existentes, mas o apóstolo Paulo diz, não atentando nós nas coisas que se veem. Então, a palavra que eu tenho para os irmãos nesse último dia é que nós precisamos tirar os nossos olhos de uma certa maneira, né, para que não agrave a opressão que nós estamos passando por esse período, nesse ano de 2020, a gente precisa mudar os nossos olhos e tomar o conselho da palavra de Deus, quando o apóstolo diz, mas nas que se não vêm. Porque vejam o contraste, as que se veem são temporais. Tudo passa, a vida se esvai, a gente envelhece, a gente empobrece, a gente adoece, a gente morre, tudo acaba. As coisas que se veem são temporais, não trazem segurança, elas vão se acabar. Paulo denuncia a nossa estrutura, nós somos vasos de barro. Então, nossos olhos precisam estar fitos no Senhor. Então, o que temos que fazer? Atentar nas coisas que se não veem, porque elas são eternas. É quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente sempre prega isso, porque Pedro pregou isso. Pedro disse que nós somos peregrinos e forasteiros numa terra estranha, né? Mas parece que nós vivemos de maneira e sentimos como que toda a nossa vida se resume nessa vida temporal. Obviamente que Paulo não descarta a vida temporal. Paulo não está dizendo que ela não vale nada. Paulo não está dizendo que ela não presta. O que Paulo está fazendo é colocando ela no lugar certo. A gente deve desfrutar dela, mas olhando, vivendo por fé. O texto manda a gente viver por fé. O justo vive pela fé. O justo vive nessa esperança da vida eterna. O justo vive na esperança da ressurreição. Nós somos peregrinos e forasteiros e a gente precisa encarnar isso, viver isso, entender isso. Né? Glorificar nesse último dia do ano e dizendo, Senhor, minha vida está nas tuas mãos, a minha segurança é o Senhor, a minha alegria é o Senhor, eu quero que o Senhor abra os meus olhos para que eu possa contemplar as coisas da eternidade, as coisas que são eternas, porque as coisas temporais, elas são opressoras, as coisas temporais, elas são volúveis, as coisas temporais, elas mudam, um dia a gente acorda de um jeito, outro dia a gente acorda de outro, né? Elas passam, o tempo passa e a gente vai sendo movido por essas coisas temporais e oprimido. Por isso que muitas vezes nós ficamos oprimidos, porque as coisas temporais oprimem. Mas a palavra do apóstolo Paulo é atentando, esse verbo atentar, perceber, ficar ligado nas coisas que
que se não vêm, porque elas são eternas. Deus nos chamou para os valores da eternidade, meus irmãos, e nós precisamos estar ligados nessa palavra de Deus. Aí o apóstolo Paulo, avançando no bloco, ele diz o seguinte: sabendo, preste atenção, que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Veja o contraste. Primeiro ele começa: se a nossa casa terrestre se desfizer, esse vaso de barro, ele vai se desfazer. Aí o contraste é o seguinte: nós temos um edifício. Vejam, casa e edifício. O que Deus tem preparado para nós é muito mais profundo, mais maravilhoso, né? O que Deus tem reservado para nós é algo eterno. Então nós precisamos entender isso e terminar esse ano colocando os nossos olhos na promessa de Deus, colocando os nossos olhos na eternidade, porque, como disse aqui o apóstolo Paulo, nós temos edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. A eternidade é nos céus. A eternidade não é na terra. Nós somos peregrinos e forasteiros. Há uma promessa para nós e nós temos que nos alegrar naquilo que o Senhor tem reservado para nós, né? Aí ele continua: por isso, neste tabernáculo gememos. Olhem só a angústia do apóstolo, né? Gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. O apóstolo Paulo tinha um anseio. Ele disse: estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ele disse: mas por causa do meu trabalho eu ainda tenho que ficar um tempo aqui. E Deus deu oportunidade dele ficar um tempo fazendo a obra de Deus. Deus pode nos dar mais oportunidade de ficarmos um tempo fazendo a obra de Deus, desfrutando da vida, que é um dom de Deus maravilhoso. Mas ele diz o seguinte: eu gemo. Estou gemendo, né? Por quê? Para eu ser revestido da habitação celestial. Essa é a esperança da igreja, ser revestido da habitação celestial, onde nós estaremos para sempre com o Senhor, onde nós não teremos um calendário, onde nós não teremos as limitações, onde nós estaremos para sempre aos pés da cruz, desfrutando da glória do Senhor. Aí Paulo continua, né? Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Preste atenção, nós temos que ser encontrados vestidos na santidade, na presença de Deus, e não nus, né? Não em pecado, porque esse dia vai chegar. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, porque há uma angústia, de fato. Paulo sabia muito bem disso, né? E não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Essa deve ser a nossa esperança para 2021. Estar gemendo para que o mortal seja absolvido pela vida. O corpo corruptível ganha um corpo incorruptível. O corpo de desonra ganha um corpo de honra, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Você acredita nisso? Então, eu quero exortar você a você entender que nós somos súditos do reino de Deus. O governo é o governo do Senhor Jesus Cristo. Ele está no comando de todas as coisas, ele reina sobre todas as coisas, ele opera sobre todas as coisas, a vida está nas mãos dele, tudo está nas mãos dele, né? Aí talvez você esteja pensando que vai ser do ano de 2021. Ano de 2021, a nossa vida está nas mãos do Senhor, a igreja está nas mãos do Senhor, e nós estamos aqui gemendo para sermos revestidos de um corpo incorruptível, para nós vermos o Senhor, para termos um edifício. Se essa casa terrestre se desfizer, nós temos um edifício eterno nos céus. Essa é a esperança da igreja, a esperança do povo de Deus, a esperança onde o povo está aguardando esse dia glorioso, esse dia maravilhoso. Meus irmãos, a nossa vida não é nessa terra. A nossa esperança não é nesse mundo. A nossa esperança é um dia nós estarmos para sempre com o Senhor. Então, nós vamos ganhar um corpo espiritual. Essa é a segurança do salvo. Aí, o que o apóstolo Paulo faz? Porque você fala: mas isso é complexo.
Isso aí é uma realidade física e espiritual. Como a gente pode harmonizar essa doutrina na prática? Como a gente pode, na prática, perceber isso? O apóstolo Paulo, ele mostra o que Deus fez por nós. Vamos voltar para o texto. O texto é nossa segurança. No versículo 5 do capítulo 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Repito, ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto. De que jeito que Deus nos preparou para isso? Outorgando-nos o penhor do Espírito. Outorgar, ele doa o penhor, a segurança do Espírito. Então, como nós, vaso de barro, podemos viver essa realidade da vida eterna, pelo penhor do Espírito, pelo poder do Espírito, pela segurança do Espírito. É o Espírito que faz isso conosco, é o Espírito que nos revela, é o Espírito que nos convence, é o Espírito que nos inspira, é o Espírito que abre os nossos olhos, é o Espírito que mostra para nós que há uma esperança, há uma herança incorruptível, reservada nos céus para nós. É o Espírito que abre os nossos olhos, é o Espírito que tira os nossos olhos das coisas temporais e coloca os nossos olhos nas coisas eternas, no trono da graça de Deus, aonde nós estamos renovados, vivificados, restaurados, cheio do Espírito Santo, é Ele. Então, como é que se faz isso? O texto diz, como disse o apóstolo Paulo, repito, foi o próprio Deus que nos preparou. Veja o verbo preparar. Então, não sou eu, não é você. Foi Deus no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, na sua infinita profundidade de misericórdia. Ele nos prepara, trabalha na nossa vida. Então, aí voltando aqui para o texto ainda, voltando para o capítulo 4, por isso que ele diz, nós somos atribulados, mas não somos angustiados. Somos perplexos, mas não somos desanimados. Perseguidos, mas não somos desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Por que nós não somos destruídos? Porque nós temos o quê? O penhor do Espírito. É o Espírito que nos renova, é o Espírito que abre os nossos olhos, é o Espírito que nos vivifica. Aí a gente passa por situações que parece que a gente não vai conseguir passar. A gente passa por ano que parece que a gente não vai conseguir passar. Um ano difícil, um ano atribulado, um ano de muita tribulação, de angústia, mas estamos vivos, estamos cheios de fé, estamos cheios do Espírito, na esperança do céu. Por quê? Porque Deus nos preparou para isso. Foi Ele, e Ele vai continuar nos preparando para isso. De que jeito? Voltando à segurança da nossa alma, a âncora da nossa alma, o texto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então, meus queridos irmãos, qual é o lugar certo aonde que nós, como vaso de barro, devemos viver? Para concluir essa meditação rápida com os irmãos, eu volto para o capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, qual é a nossa posição nessa liberação do penhor do Espírito? Como vaso de barro, nós temos que viver no ano de 2021 numa posição que o nome do Senhor seja glorificado. Seja no vale, seja no monte, seja na abundância, seja na escassez, o nome do Senhor deve ser glorificado, o nome do Senhor deve ser honrado, o nome do Senhor deve ser sempre magnificado. Então, o chamado de Deus para mim e para você, para toda a sua igreja, nesse ano que está se adentrando agora, 2021, é que o nome do Senhor seja glorificado. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos vivifique, que o Senhor nos encha do Espírito Santo, que o Senhor fortaleça os nossos corações e que esse ano que nós estamos adentrando seja um ano onde o penhor do Espírito possa nos garantir, nos preparar para que a gente possa pelejar para a glória de Deus, que a gente possa viver para a glória de Deus, que a gente possa se consagrar para a glória de Deus, que a nossa vida seja uma bênção na mão do Senhor, que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde a sua família, em nome de Cristo Jesus. Eu quero orar por nós. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esse ano que se finda agora. Nós queremos te agradecer e te louvar e bendizer o teu nome.
Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Obrigado pela minha vida, obrigado pela vida de Dulce, pela vida dos meus filhos, das minhas noras, dos meus netos, da minha mãe, das minhas irmãs. Senhor amado, dos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, pela família da Dulce. Obrigado por tudo, pela igreja. Obrigado pelo Brasil. Obrigado, principalmente, Senhor, pelo penhor do Espírito. O Senhor tem preparado a igreja pelo penhor do Espírito. É o Espírito que tem preparado a igreja. Por isso que o Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado. Aviva a tua obra. Enche a igreja do Espírito Santo. Fortalece a vida da tua igreja. Fortalece o teu povo. Enche a igreja do teu poder, da tua graça e da tua grande misericórdia, Senhor. Que a tua bênção esteja sobre nós. Seja conosco, Pai. Eu te agradeço. Abençoa cada irmão. Toca em cada irmão. Toca, Senhor, na minha família, de um modo geral, na família de cada irmão, que a tua bênção esteja sobre nós, que o poder do Espírito Santo esteja sobre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agradecidos e que os santos do Senhor digam amém. Receba o meu abraço, o abraço da Dulce. Domingo, se Deus quiser, primeiro domingo de 2021, se Deus quiser, estaremos juntos. Já estou zerado, testei negativo, eu e a Dulce, estamos prontos para voltar com a graça de Deus. Domingo de manhã, domingo de noite, estaremos juntos, louvando e glorificando o nome do Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em um 2021, continuando sendo preparado pelo Espírito para esse grande e glorioso dia que nós estaremos para sempre com o Senhor. Receba o meu abraço em Cristo Jesus. Amém.